Bom dia, irmãos. Vamos abrir Números no capítulo 15. Antes de lermos, só uma breve reflexão sobre a nossa condição de praticantes, daquilo que o Senhor determina, da nossa condição humana. Eu imagino que se o Senhor chegasse para nós hoje e Ele fizesse uma promessa e um desafio, de falar conosco assim: olha, meu filho, você vai viver pelos próximos 40 anos totalmente na minha dependência. Eu vou dar toda a provisão para você. Tudo aquilo que você precisa, eu vou dar de provisão para você. Será que nós confiaríamos plenamente nessa provisão do Senhor? E eu imagino que no decorrer, dos dias, a gente, nesse período de 40 anos, de repente a gente perde o emprego. Será que eu continuaria confiando que Deus daria provisão e eu não tentaria resolver isso de alguma forma, do meu jeito? Eu não estou dizendo que nós vamos ficar parados, quietos, mas existe uma maneira da gente fazer as coisas confiando no Senhor, pedindo a orientação do Senhor, e existe uma outra maneira da gente fazer com a nossa própria força, na nossa capacidade intelectual. E de repente a gente bate o carro, puxa vida, e agora? O que eu ganho ele é para minhas despesas. Isso aqui é uma despesa extra. Como é que eu vou arrumar? Alguém adoeceu em casa? Como que eu vou arrumar? Como que eu vou fazer? A gente quer resolver essas coisas, A gente fica desesperado e a gente quer resolver essas coisas. A gente não descansa no Senhor. Mesmo tendo essa promessa, e a gente bem sabe, Mateus 6, 25. Depois nós vamos ler aqui. Mas a gente sabe que o Senhor tem essa promessa de provisão para nós. Mas mesmo assim a gente tenta resolver tudo. E a gente não descansa de fato no Senhor. Então vamos ler aqui Números. Depois a gente vai entender melhor o que eu quero trazer para os irmãos nessa manhã. Números capítulo 15, o versículo 32 em diante. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia do sábado. Os que o acharam apanhando a lenha, o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. Meteram-no em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que lhe devia fazer. Então disse o Senhor a Moisés: tal homem será morto. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Levou, pois, toda a congregação para fora do arraial e o apedrejaram. E ele morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Então essa ordem aqui não foi de Moisés, a ordem foi do Senhor. E é interessante, por que então o Senhor ele estipulou o sábado? E será que foi para satisfazer algo dele, do coração dele? Ou se era algo para o homem, é um projeto didático para o homem, para o povo de Israel. Esse povo, aqui ainda, nessa trajetória deles aqui no deserto, todos eles
presenciaram, testemunharam as maravilhas que o Senhor operou lá no Egito. Aquelas pragas que foram enviadas ali no Egito e o Senhor dando livramento para Israel. Depois o Senhor tira Israel do Egito, passa pelo deserto, passa pelo Mar Vermelho, passa pelo deserto, operando inúmeros milagres. O maná, as cordonizes, água. O Senhor dando provisão para eles, livramentos de inimigos que cercaram eles no caminho. Inúmeros livramentos o Senhor dando para eles. E eu tenho para mim que a instituição do sábado foi algo para mostrar para Israel, para falar assim, olha, confia em mim, descansa em mim, eu sou o seu descanso, eu vou dar provisão para você. Então você vai fazer esse exercício de, a partir das 18 horas da sexta-feira até as 18 horas do sábado, você não vai trabalhar. Não preocupa. Isso é um símbolo, é uma figura da provisão do Senhor para nós todos os dias. Olha, descansa em mim, eu tô aqui, eu estou dando provisão para vocês. E aí nós temos esse episódio aqui, Números 15, de um homem que foi apanhar lenha. Olha que interessante, o que isso diz para mim, né? Aquele homem, ele não... Pode ser duas coisas. Ele não fez a reserva que ele deveria fazer, talvez, durante os outros 6 dias, né? De lenha, questão de prudência. E no sábado ele não tinha lenha para fazer o seu alimento e ele foi buscar lenha no sábado. Ele não confiou de que o Senhor daria provisão para ele. E talvez essa seja, né, a nossa realidade também, né? Nós não confiarmos de que Deus ele vai nos dar a provisão e a gente quer dar um jeito, a gente quer resolver a situação. E aí, vamos ler lá então em Mateus 6, né? A gente havia comentado. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que essas aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como cresceram os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. E aí lá no versículo 32, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E no 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aí eu lembrei também daquela passagem que está em Deuteronômio 29, acho que é o versículo 5, que fala que nem as vestes, nem os calçados do povo envelheceu. Caminharam ali por 40 anos sem precisar de trocar as vestes e os calçados. E mesmo assim, aquele povo com aquela incredulidade, daquele povo que saiu do Egito, só 2 entrou em Canaã.
Por quê? Por conta dessa incredulidade de não terem confiado e descansado no Senhor. Mateus também ainda, capítulo 11. Aí o versículo 28, todos os textos, né, muito conhecidos, muito lembrados, né, nas nossas reuniões. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Filipenses capítulo 4. Também muito conhecido, né? A partir do 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E 1 Pedro, no capítulo 5, primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 7, nos fala: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, e essa mesa, irmãos, ela é a prova mais eficaz, mais cabal de que há provisão para nós. O trabalho, o sacrifício, aquilo que poderia ser feito para que nós entrássemos num descanso, foi realizado pelo Senhor Jesus ali naquela cruz. O pão que nós partimos aqui representa o corpo dele, que sofreu todo o castigo que nós deveríamos sofrer. O sangue é representado pelo vinho, né, ou suco de uva, né, que nós consumimos, que nós partimos também aqui. Aquele sangue foi totalmente derramado ali naquela cruz para nos purificar de toda a iniquidade, de todo o pecado. Isso é provisão, gente. Isso é provisão, irmão. Isso aí, a gente tem que descansar nisso. Descansar nisso e crer que o Senhor, independente da situação que nós passemos, né, da crise que nós entremos, o Senhor, Ele tem provisão para nós, Ele já venceu todas as coisas. E agora, no sábado, né, nesse descanso que nós estamos, né, vivendo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos sim trabalhar, mas eu não estou entrando nas questões, né, de cumprir ou não cumprir a lei. Né? Eu estou dizendo o seguinte, que nós podemos trabalhar para Ele. Trabalhar nele. Qualquer coisa que nós formos fazer, nós temos que fazer para a honra e para a glória dele. Isso não pode ser pesado para nós. Servimos uns aos outros, servimos a igreja de Cristo, isso não pode ser pesado para nós. Agora, se eu deixo de servir a comunidade, servir a congregação, porque as minhas coisas são mais importantes, aí há peso, aí é um problema para nós. Não estou dizendo que nós não temos que resolver as nossas coisas
mas a gente tem que buscar entender, né, as nossas prioridades como cristão, como servos do Senhor. E quando a gente está, né, com esse coração voluntário, disposto a servir, né, a igreja do Senhor, ele continua dizendo: eu sou convosco, eu estou cuidando de você, eu estou dando provisão para você. Então, irmãos, é só essa lembrança, mais essa lembrança, né, de que o Senhor tem provisão, o Senhor é o nosso descanso. Então nós precisamos aprender isso. Quando participarmos desses elementos aqui, a gente ter esse coração grato, de saber que a gente já pode entrar nesse descanso. Amém? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por essa lembrança, ó Deus, pelo o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado, que foi pregado ali naquela cruz, o sangue dele derramado. Ó Deus, um castigo que era para nós. Ó Pai, mas nós temos presenciado, Senhor Deus, dos teus milagres, nós temos vivenciado, Deus, a tua provisão. Ó Pai, ainda que nós em alguns momentos duvidemos e nós tentemos resolver as coisas, ó Deus, com a força do nosso braço, Senhor, mas que o Senhor nos ensina mesmo, Senhor Deus, a descansar no Senhor e a contemplar mesmo a beleza da tua santidade, Senhor Deus, e viver de fato, Senhor Deus, essa vida de peregrino aqui nessa terra, Senhor, sabendo que o Senhor está cuidando de nós, ó Pai. A pessoa do nosso amado Senhor Jesus Cristo é a prova, Senhor Deus, cabal, é a realização de tudo isso, Senhor Deus. Então que nós possamos contemplá-lo mesmo, Senhor Deus, descansar nele, Senhor Deus. Obrigado porque ele levou sobre si, ó Deus, as nossas dores, as nossas enfermidades, ó Deus. O castigo que estava sobre ele, ó Deus, nos trouxe a paz, Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Agradecemos a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Então podem participar desse momento, né, todos aqueles que, né, creram, né, já fizeram essa confissão pública, né, de que o Senhor Jesus é Senhor e Salvador da sua vida.